Olá, meus caros e caras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, eu vou contar para você uma história de uma atitude minha, digamos assim, controversa. Ok, não é muito bem um crime que eu cometi, mas você pode notar até o final do vídeo que não é a coisa mais bem aceita por todo mundo, né? Então, a motivação para eu ter feito isso foi devido a um pequeno detalhe da minha preparação que você pode ver no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. Você sabe, eu vou contar brevemente, lógico que você pode ver o vídeo, mas brevemente, pessoal, eu tinha uma coordenadora, uma diretora, sei lá o que ela fazia lá, para ser bem sincero, que fazia parte lá do meu ensino médio, mais precisamente no meu terceiro ano do ensino médio. E quando eu falei, ou quando chegou nos ouvidos dela que eu queria ITA, O Guilherme tá estudando pro ITA, não sei o quê. ela começou a jogar umas indiretas que, assim, eu não gostei muito, né? Ai, Guilherme, traumatizou você. Pois é meio que depois que eu fiz isso, eu fiquei tranquilo, né? Fez o quê, Guilherme? Pois é, esse meu pequeno desvio de moral, não sei, você me julga aí, por favor. Mas você é capaz de concordar comigo até o final do vídeo que eu tinha motivação e que depois que eu fiz isso, olha só, eu comento rindo sobre esse assunto. Se eu não tivesse feito aquilo, de repente eu estaria me remoendo até hoje. Pessoal, brincadeiras à parte, vamos à história. Essa minha professora, ela começou a mandar bastante... Professora, né? Começou a mandar indiretas, assim, falando... Olha só, quer dizer que você quer ITA, né? Quer dizer que você é o bonzão. Aquilo lá foi entrando na minha cabeça e eu, na época, eu nunca não cheguei a falar nada com ela. Eu simplesmente ouvia e, assim, eu ria e tal, aquele sorriso amarelo e tudo mais. Sabe como é que é, né? Eu, aluno também, ali com 18, 17 anos, falava, fazer o quê, né? E, sinceramente, assim, eu ouvia aquilo, eu não ficava muito, assim, na hora, assim, remoendo, mas eu não gostava, né? Tanto é que eu fiz esse crimezinho aí, pô, não vou chamar de crime, tá? De repente é crime, né? Não sei. Esse pequeno desvio aí que você já entendeu até o final do vídeo, você que vai falar se é um crime, e qual é o tamanho, né? Ah, Guilherme, não é nada. Você pode chegar no final e falar assim, pô, isso aí não foi nada, Guilherme, é aquilo que eu vejo diariamente, não sei o quê. Pois é, me acompanha aí, pessoal. A ideia é o seguinte, a gente foi tendo as aulas no terceiro ano, tudo lindo, maravilhoso, e aí depois, né, que ela ficou sabendo que eu ia fazer ITA, ela começou a fazer, foi um ano normal, né, e eu estudando ali pra caramba, chegou no final do ano, o que acontece? A gente, lá naquele meu ensino médio, você pode ver ali nos cards, que eu vou deixar ali em cima, o vídeo, certo? Quando chegou no final, né, no final do terceiro ano, o que você tem? Você tem aqueles exames finais. Então, para você passar de ano, né, você precisa tirar uma certa nota. E eu, sinceramente, eu não estava muito preocupado em passar de ano. As minhas notas, elas, no meu terceiro ano, até o meu terceiro ano, me preocupava muito com nota de boletim. Quando no terceiro ano eu resolvi estudar pro ITA, meu amigo, minha amiga, eu peguei geografia, história e biologia e tal, taquei lá no chinelo, né? Porque eu falei, cara, isso aqui não vai servir para o ITA. Então, assim, eu estudei para passar. Ouso dizer que eu nem estudei. E eu tentei, assim, fazer qualquer coisa para passar ali, entendeu? Fazer um trabalhinho aqui, a apresentaçãozinha ali e tal. Eu estudava zero para essas matérias. Mas, com certeza, você também não pode negligenciar o fato que até o meu segundo ano eu estudava muito essas matérias, né? Eu não negligenciava. Mas eu sou obrigado a falar para vocês que eu, no meu terceiro ano, eu não abri um livro de biologia, história, geografia, não. Depois eu me arrependi muito, né? Depois eu tive que correr atrás. Ah, Guilherme, correr atrás para passar no ITA? Não, né? Correr atrás pra vida mesmo, né? Acorda aí. Beleza. Provas do final do ano para ver quem vai passar, quem não vai passar. E eu fui, assim, encarar essas provas com bastante naturalidade, assim, eu falei, pô, eu preciso fazer muito básico para passar. Não era comum, na verdade, não é comum as pessoas repetirem, vou falar não era, porque na minha época, né, hoje eu não sei como é que tá. Na época, não era comum pessoas repetirem de ano. Pessoal, é para você fazer um esforço totalmente absurdo para você repetir de ano. Você deve realmente colocar como prioridade na sua vida. Eu vou repetir de ano. Então, olha só, você tem que estar concentrado, focado em repetir para conseguir repetir de ano. Então imagina que houvesse uma pessoa que eu vou chamar de Pedro. E o Pedro, pessoal, ele era um camarada muito gente boa. Sabe aquele camarada que senta no fundo da sala, zoa todo mundo e tal, sem ser chato, né? Você pode pensar, pô, aqueles caras chatos ficam zoando todo mundo. Cara, era um maluco gente boa, né? Não, pô, todo mundo gostava dele, tá joia? Menino, menina, pessoa estudiosa, eu era estudioso, gostava muito dele. Pessoas que não
queriam nada. Pense numa pessoa que o pessoal gostava, tá joia? Esquece estereótipo por um minuto na sua vida, né? Você tem uma pessoa que todo mundo gosta dessa pessoa. Professores gostavam, só que o pessoal zoava ele, né? Que ele vinha com camisa de time, aí o professor zoava. A pessoa era uma pessoa que, pô, se enturmava com todo mundo. Vamos mandar a real. Pedro não acertou uma questão de matemática no seu terceiro ano inteiro. Imagina, toda hora tem uma provinha, um trabalhinho, uma questãozinha pra casa. O Pedro, pessoal, simplesmente pegou a matemática e fez um frisbee com ela, assim. Então, deu um tchau e até nunca mais. No terceiro ano foi assim para a vida do Pedro, né? E aí você já pode imaginar o que vai acontecer com o Pedro. Chegou no final do ano, o Pedro tinha uma prova para cada matéria, né? Prova de matemática para passar em matemática, obviamente. E aí, pessoal, o Pedro, ele se sentiu assim, com uma situação, digamos assim, complicada. Nas outras matérias, ele até que tava, assim, fazendo o mínimo, né? Pô, tranquilo. Agora, verdadeiramente, a matemática era a situação que o Pedro tava complicado ali. O resto até que ele tava encaminhado, né? Agora, a matemática realmente estava complicada. Aí, chegou nesse final do ano, ele tinha essa prova de matemática para fazer, assim como as outras provas. Só que aí, o que eu fiquei vendo, né? Durante esse tempo, durante essa expectativa para essas provas finais, eu fiquei vendo essa dita cuja, essa professora, essa querida professora, esse ser, né? Essa entidade, né? Ela rondando ali as pessoas. E um dia eu escutei a seguinte conversa entre Pedro e essa querida, digníssima entidade docente. E ela falou o seguinte: Pedro, hein? Ah, ano que vem estamos aí de novo, hein? E o Pedro falou: Que isso, professora? Vou passar nessa prova. Passar nessa prova? Nem colando, Pedro. Como assim, professora? Pedro, você precisa simplesmente gabaritar a prova de matemática para você passar. Você, ano que vem, está aqui. Pois é, pessoal, essa pessoa, essa entidade, você pode notar que não era, assim, uma pessoa muito agradável, ou não sabe lidar com as palavras. De repente ela é agradável, né? Mas temos aqui esse pequeno problema de comunicação, de exteriorizar as palavras. Quando ela falava as coisas pra mim, eu me sentia, assim, mal. Mas quando eu ouvi ela falar isso pro Pedro... Meu amigo, minha amiga, pense num camarada que gosta de lutar por umas causas assim meio que indefensáveis, né? E eu lutei pelos oprimidos, né, pessoal? Vem comigo. Eu senti que o Pedro estava muito oprimido nesse momento. É lógico que uma coisa é comigo, outra coisa é com o coitado do Pedro que todo mundo adorava. E fazer isso com o Pedro, esse tipo de trato com o Pedro, no meio de um corredor de colégio com todo mundo escutando, entre alunos, professores, funcionários em geral, eu me senti obrigado a fazer alguma coisa. Nesse mesmo dia, eu chamei o Pedro no pé do ouvido e eu falei assim: fala, Pedrão, beleza, cara? Fala, Gel. Ele me chamava de Gel. Fala, Gel, beleza? Você precisa gabaritar essa prova de matemática, né? Caraca, cara, olha só, complicado. Pô, ano que vem, pô, não sei o que eu vou fazer. Ele não me perguntou se eu queria ajudá-lo de alguma maneira. Não. E olha só, sendo bastante franco, esse negócio de Pedro, senta aqui, vamos estudar juntos. Meu amigo, minha amiga, está 1-2 semanas para fazer a prova. A prova é amanhã. Você vai fazer o quê? Você vai sentar com ele para estudar a matéria? Uma prova que ele tem que gabaritar? Complicado, né? E aí você já sabe o que eu vou fazer, né? Mas é lógico, né? Se você não me conhece, você está me conhecendo agora, né? Guilherme, você se arrepende de ter feito isso? Mas é lógico que não. Faria isso várias vezes para dar uma limpada na alma, né? Eu gosto muito disso. Me desculpa aí se você não concorda, né? Escreva aí nos comentários o tamanho do delito que eu fiz. E se você faria o mesmo também, né? Tenta pegar essa ideia. Assista o vídeo que eu vou deixar aqui e aí depois você comenta aqui, né? Mas, pessoal, depois que eu conversei com o Pedro, eu tive a certeza de que eu precisava ajudá-lo de alguma maneira. Até porque, além dessa opressão, o Pedro não me pediu cola, não me pediu ajuda. Eu falei com ele. Então eu cheguei e falei: Pedro, deixa comigo aqui. Que isso?
Que isso, Gel? Como assim? Pedro, seguinte, cara, me passa teu celular e eu vou te dar o gabarito. Caraca, cara, como assim? Eu vou fazer essa prova de matemática que é num nível muito baixo, muito baixo. É só, eu falei pra vocês que só não passa quem se esforça muito. Na verdade, tem que ser um gênio pra não passar, né? E aí, ele tava nessa situação de que, ele não fez nada de matemática no ano inteiro. Aí você pode falar, né? Ele vai ser reprovado. Não, ainda tem essa chance de fazer essa prova final. Só que ele tava nessa situação absurda em que ele tinha que gabaritar a prova. Beleza. Aí entra eu. Bom, chegou no dia da prova, eu fiz a prova de matemática com uma atenção que você não tem ideia. Daquele tipo de coisa assim, resolva a equação 2 mais x igual a 3. Eu fiquei ali matutando, caraca, cara, será que tem alguma pegadinha? Imagina, eu fiz, em cada questão eu fiz e refiz. Você não tem ideia quantas vezes. Eu acho que, olha só, sem exagerar, umas 5 vezes. Esse tipo de questão, esse nível de questão, 2 mais x igual a 3, eu fiz, refiz, mais uma vez, 5 vezes. 5 vezes. Ainda conferi gabarito, eu fiz da maneira como se dependesse da minha vida, não do Pedro, né? Para essa prova. Beleza, mas aí eu tô motivado, né? Fiz a prova toda. E aí, nós temos um detalhe, né? As provas, elas são simultâneas. Então, você vai fazer várias provas, matemática, física e tudo mais, junto com o Pedro ainda, né? O Pedro tá fazendo ali na mesma situação, mesmo cenário que eu. Eu fiz a prova inteira de matemática, e é lógico que tinha toda a prova por trás, né? Mas eu fiquei bastante tempo em matemática, porque eu não queria errar nada. Imagina eu cometer ali um x mais 2 igual a 3 e colocar, sei lá, menos 1 como resposta. O Pedro vai ser reprovado. Imagina, isso é para me motivar a, prestar atenção, né? Beleza, terminei de fazer a prova mais rápido que subitamente eu cheguei e pedi para ir no banheiro. Fui no banheiro, você já sabe o que eu vou fazer, né? Fala sério, né? Convenhamos aí, né? O que eu vou fazer, pessoal? Cheguei lá no banheiro, mandei todas as respostas pro celular do Pedro, não tinha WhatsApp, foi SMSzão lá, coloquei questão 1, questão 2, questão 3, coloquei tudo lá direitinho, pessoal, não sei quantas questões que eram, enfim, pessoal, mais de 10, né? Deve ter umas 12, 20, sei lá, coloquei tudo lá. Imagina, o Pedro tem que gabaritar 20 questões, nem você aí que tá se preparando pro ITA, não sei o que, você acaba errando uma coisa ou outra, de repente falta de atenção e tal, então fiz aquela prova inteira. Beleza, mandei pro Pedro. O Pedro, quando eu cheguei na sala, ele já me falou, Guilherme foi no banheiro, já tinha me combinado com ele, olha, eu vou no banheiro e tal, não sei o que. Você sabe, né? Você tem essa manha, fala sério, né? Não precisa ser um gênio do crime pra fazer esse crime, né? Ok, pessoal. E aí, eu falei pra ele apagar a mensagem, né? O mínimo ali, lógico, né? Fala sério. Assim que eu cheguei, me sentei, e aí o Pedro, né? Depois de um tempo também, pediu pra ir no banheiro. Eu tô quase dando um passo a passo, um tutorial de como é que faz besteira, né? Fala sério, Guilherme. Olha só, presta atenção no tio aqui. O Pedro, pessoal, depois de um tempo, pediu pra ir no banheiro também, e também sem dar chance sem dar mole, né? Sem, assim, levantar suspeita, né? Foi ali naquela velocidade ali de 60 segundos por minuto, caminhando pro banheiro, show de bola, tudo sossegado, né? Voltou pro banheiro, beleza, fez ali tudo certinho. Pessoal, depois foi sossegado. Terminei minha prova, fiz ali geografia, história, aquelas coisas todas. Sorte que o nível era muito baixo, né? Baixíssimo mesmo. Tipo assim, quantas regiões tem no Brasil? Não sei o que. Todo mundo passa, né? Beleza. E aí tem uma curiosidade absurda, né? Que pouco importa pra você. Esse ano reprovou uma menina na turma. E você já sabe que o Pedro não vai ser reprovado, né? Mas é lógico disso, né? Mas, essa menina foi reprovada. Caramba, cara. Complicado. Enfim. E depois, pessoal, depois desse lance das provas, tem para você pegar tem o lance de você pegar o boletim, tem o lance de você, né, receber os resultados das provas, obviamente, né? E aí, eis que todo mundo foi num dia para receber os boletins e tudo mais. Depois tem formatura, obviamente, terceiro ano, né? Eu tive o prazer, a coroação de poder presenciar esse tipo de cena, que era o Pedro e a dita Cuja conversando sobre os resultados que você tem dessas provas finais. E adivinha, pessoal, eu ouvi essa conversa linda, maravilhosa, que eu sempre vou guardar pra mim, né? O Pedro foi pegar o boletim e, safo como ele era, né, cara? Ele foi pegar o boletim, encontrou com essa pessoa, né? E não falou absolutamente nada. Imagina, o Pedro poderia chegar, né? Ei, passei, hein? E tal. Não, falou,
pô, falou absolutamente nada. Foi pegar o boletim como se nada tivesse acontecido. E ele... Até porque ele não sabia, assim, se ele seria reprovado, né? Vai que eu passei alguma coisa errada pra ele, né? Vai que trocaram alguma sequência ali de questões e tudo mais. Enfim, pessoal, detalhe. As provas, elas tinham questões em ordens diferentes. Sim. Guilherme, como é que você resolveu esse problema? Pessoal, é um combinando com o outro. Quando é pra fazer besteira, ou colocando em outros termos, botando em outra ótica, quando é pra você ajudar quem precisa, você une as pessoas, né, para esse propósito. Imagina a galera do fundão ali recebendo as provas e todo mundo se entreolhando. Pô, minha prova é A, minha prova é A, minha prova é B. Qual é do Pedro? Ah, Pedro é C. Opa, tem alguém com C aí? Passa pro Guilherme, passa pro Guilherme. Ou pega, qual é a sua, Guilherme? É A, passa A pro Pedro. Pessoal, aí chegou nessa situação em que eu presenciei os dois ali e a pessoa abordou o Pedro da seguinte maneira. Falou: Pedro, não adianta me enganar, não. Não adianta. Que isso, professor? Como assim? Não adianta me enganar, não. Eu sei que você colou. Que houve, professor? Como assim você gabaritou matemática? Ué, gabaritei? Como assim? Quer dizer que eu passei? Pedro, você passou, mas... Não me engana, não. Eu vou pegar, porque eu sei que você colou. Eu sei que você colou e eu vou provar isso. Eu vou pegar quem passou cola e vou reprovar os dois. Opa, tudo bem aí? Resumindo, pessoal, o Pedro, ele passou, gabaritou a matemática e perceba como que essa pessoa, ela saiu dessa ideia de querer fazer com que o aluno aprenda, que querer motivar o aluno. Não, a motivação dela era reprovar o aluno e escancarava isso por todos os corredores do meu antigo colégio. É complicado, né? E aí, pessoal, eu gostaria muito de saber de você aí, o que você faria nessa situação, se você concorda com o que eu fiz, se você acha que foi uma coisa muito grave que eu fiz, que, Guilherme, tira esse vídeo do ar, porque a CIA vai bater na sua porta, daqui a pouco a Mossad israelense vai descer de rapel na sua janela, ou se realmente todo mundo faria a mesma coisa, né? Você faria a mesma coisa, você não ligaria para a situação que você está vendo, sabendo que você é capaz de resolver, né? Vamos supor, eu tinha plena consciência de que eu conseguiria gabaritar. Lógico que de repente eu erraria alguma questão por desatenção, mas devido ao foco que eu dei, né? Impossível isso acontecer, dado o nível de questões ali que tinham, né? Isso eu tinha como consciência, né? Que era impossível, então eu posso ajudá-lo. Então eu me coloquei justamente à disposição do Pedro, né? Falar, eu posso te ajudar. Depois desse fato, pessoal, eu confesso para vocês que eu fiquei meio que assim, ok, com essa minha relação com essa pessoa, com essa dita cuja aí. Desde então, eu lembro dessas situações todas, tanto ela falando que eu era o bonzão que queria Ita, né? Pô, mal sabia ela que eu tinha mais 3 anos de estudo pela frente. Ou que nessa situação dela oprimir desnecessariamente, né, um aluno para todo mundo ver, totalmente descabido, né, esse tipo de comportamento de uma pessoa. Hoje em dia, pensa hoje em dia, né, se isso acontece, né, a pessoa não estava brincando, pessoal. Hoje você pode encontrar com um professor, aquele professor que você gosta, aquele professor que gosta de você e fala, pô, tá difícil de passar esse ano, hein? Cara, na brincadeira é uma coisa, na brincadeira você aceita tudo, praticamente tudo. O problema é que ela não estava brincando, assim como estava falando comigo, assim como estava falando com o Pedro. Enfim, pessoal, a situação é essa. Depois, na formatura, o 3º ano, a gente se juntou e tal, pô, ele me agradeceu pra caramba, foi engraçado, né? E aí, esse camarada, ele não sei nem onde que tá o Pedro hoje em dia aí. Pedro, lembro muito bem dessa história, né? Porque faz parte da minha gaveta de resoluções psicológicas, né? E isso a gente deve guardar com certeza. É isso, pessoal. O vídeo é para ser descontraído. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa situação toda. Pô, Guilherme, nunca esperaria isso de você. Pô, será, pessoal? Você não me conhece direito, né? Sério. Eu espero que vocês tenham entendido, curtido. Um forte abraço. Bons estudos sempre. Tchau, tchau.